Vamos lá, pessoal. Então a gente vai fazer agora aqui dar uma passada pelos conteúdos da apostila, tá? Seguinte, ó. Esse capítulo, então, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai falar sobre logística, sobre a produção, operações. Só que nesse primeiro capítulo a gente tem a história um pouquinho de como se formou a administração, da escola da administração, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? E aqui ele vai começar com uma introdução, falando a respeito de como que funciona a questão da produção. Então, assim, sempre que a gente vai produzir alguma coisa, a gente vai precisar de insumos diversos, de recursos diversos também, né? Então, qualquer coisa simples que a gente produza, até mesmo, vamos colocar aí o exemplo da agenda passada, lá onde ele falava dos bolos. Então, assim, um simples bolo, ele necessita de insumos e necessita de recursos para que ele seja fabricado, para que ele seja processado, né? E ele se torne, passe do status de matéria-prima, de material, para o status de produto acabado, né? Então, se a gente pegar qualquer coisa, qualquer coisa que seja produzida, que entregue algo pronto pra gente, um produto acabado, vai passar por esse processo, né? Então, inclusive, aqui ele cita pra gente até a respeito de um telejornal, ó lá, ele é algo tão assim subjetivo que a gente não consegue entender muito bem, às vezes na forma material, é muito mais fácil quando a gente fala de uma produção de materiais, né? Uma produção onde você pega aí matéria-prima A, B, C, e aí você faz o processamento dessa matéria-prima e transforma tudo isso num produto acabado. É mais fácil da gente enxergar, mas a gente pode dizer também que outros tipos de produções acontecem em várias empresas, como por exemplo, aqui ele está falando de um programa de televisão, onde a matéria-prima seria o roteiro, os atores, as máquinas, e tudo isso depois de processado se transforma em programas prontos de televisão, tá? Só para vocês entenderem essa parte. Aí o capítulo ele vai passar aqui, onde a gente vai começar a falar um pouquinho do assunto. Então ele fala um pouquinho a respeito da Zona Franca de Manaus, né? Que é um lugar de concentração industrial, né? Que foi feito, foi construído, na verdade, com o intuito de fomentar o desenvolvimento daquela região, de melhorar a questão econômica, de aumentar os índices de empregabilidade e etc, né? E ele se tornou um grande polo industrial onde muitos produtos são fabricados e também onde ocorre uma grande e centralizada, né, distribuição de produtos para vários lugares, tá? E aí ele começa a fazer pergunta pra gente aqui a respeito justamente disso, né? Como é que é possível você fazer um controle, né, desse número tão grande de pessoas, desse número tão grande de processos, né, e conseguir controlar tudo isso a fim de alcançar o objetivo, que é entregar aqueles determinados produtos para os clientes que fizeram ali a compra, no caso, né? Então, como é que a gente produz um número tão grande? Como é que a gente controla o tempo de produção? Como é que a gente faz para conduzir a quantidade de insumos que você vai precisar e tudo mais, tá? Entrando no mergulhando no tema, ele vai falar um pouco pra gente a respeito do conceito principal. O que a gente tem aqui que é questão de prova, tá? Geralmente a parte conceitual, que é legal vocês darem uma boa lida, né? E também nós temos a parte de onde ele vai explicar pra gente as escolas da administração, que é algo que costuma cair também na prova, tá? Mas aí nas questões que
que eu mandei para vocês, para responder em correio, até que vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor isso. Então, o que seria, como é que a gente pode conceituar a administração da produção e as operações de uma organização? Como é que a gente conceitua isso, né? Então, aqui a gente pode dizer que é o nome que se dá à administração do sistema de produção de uma empresa, de uma organização. Então, todo sistema que eu utilizo na minha empresa para produzir alguma coisa, eu chamo de administração da produção e operações, tá? E o que esse sistema de produção ele faz? Ele transforma diversos insumos, por exemplo, como materiais, máquinas, prédios, tecnologia e recursos financeiros, em produtos e ou serviços, tá? Então, o intuito de eu ter um sistema de administrar a minha produção é que eu consiga transformar materiais através do uso de máquinas, equipamentos, da força humana, em um produto acabado ou em um serviço, tá bom? E aí, o foco desse livro realmente é a questão histórica, a história da administração, né? Aqui ele vai falar a respeito de antigamente, como é que se produzia, né? Então, assim, a agricultura, onde tudo começou, a questão da produção, ele fala a respeito da aplicação dos insumos, como é que era feito isso. Aí eu não vou passar isso aqui com vocês, tá? Ele vai falar um pouquinho da questão, uma questão que traz muita curiosidade, né, em muitos de nós, que é a construção das pirâmides do Egito, como é que isso foi feito naquela época que a gente não tinha esse maquinário todo que a gente vê hoje nas construções. E ele vai dar aí uma passeada pelo tempo, a fim de trazer algumas questões de curiosidade e ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, tá? Mas, olha só, a gente quer chegar bem aqui nesse ponto, ó, da questão da indústria, né? Então, assim, como é que a gente chegou no que hoje a gente chama de indústria? Tudo isso foi começado, né? Foi iniciado a partir do quê? Qual que foi o start? Foi a Revolução Industrial, tá? Essa Revolução Industrial que deu início ao processo industrial que desencadeou no que a gente tem hoje, né? No que nós vemos hoje, que é essa produção em alta escala, né, nas formas e nas ferramentas de trabalho, etc, tá? Então aqui ele explica pra gente que essa revolução, como é que foi isso, ó? Tendo a Inglaterra como pioneira na segunda metade do século XVIII, em 1760, a Revolução Industrial ela se expandiu aos poucos pela Europa Ocidental e para outras regiões da Europa. A partir da metade do século XIX, em 1850, o processo de industrialização ele atingiu escala mundial. Então tudo começou aqui na Europa e depois ele começou a se espalhar para outros lugares do mundo, e esse processo de industrialização ele se aprimorou e tomou escala mundial, ou seja, hoje no mundo inteiro a gente sabe que existe e enxerga, né, esses processos industriais, tá? Todo mundo hoje ou trabalhou numa empresa ou conhece uma indústria, né? Ou conhece uma indústria, ou já adquiriu algum produto que seja industrializado. E o estopim de tudo isso, eu queria aumentar aqui o estopim de tudo isso foi justamente nessa época aqui e se deu com a Revolução Industrial, tá? O que a gente tem para agregar nesse tempo aí que foi o boom, né? Onde tudo começou. Nós temos um ponto muito importante, é esse aqui, ó. A substituição da força humana pela força mecanizada. Então, antigamente, era utilizado máquinas que eram
tinha um funcionamento mecânico, vamos dizer assim, né? Precisava da força dos braços de alguém para que ele funcionasse. Por exemplo, um tear mecânico, né? E aí, um tear que era utilizado com a força do próprio braço. A pessoa era meio que artesanal, né? O funcionamento. E a partir disso, houve então com a Revolução Industrial, né, essa substituição da força humana pela força mecanizada, que é aquela força que de fato vai fazer com que o homem já não faça o papel que ele executava antes, numa época mais artesanal, tá? Que mais que vai acontecer aqui, ó? Outro ponto importante, além da substituição da força humana pela mecanizada, é a divisão do trabalho. Então, assim, o trabalho ele poderia ser realizado em parcelas menores, dividido em tarefas menores. E os operários, eles se tornavam especialistas naquela tarefa que ele executava. Coisa que antigamente não acontecia. A gente vai ver no quadro aqui um comparativo que vai ficar mais prático e fácil de vocês enxergarem isso que eu tô falando, tá? Então, a gente tem, acho que eu vou diminuir um pouquinho só. Bom, vamos assim mesmo. A gente tem como é que era no artesanato, como é que era na manufatura e como é que era na maquinofatura, que é quando acontece aí o boom, quando acontece a Revolução Industrial. No artesanato era utilizada a energia humana com o emprego de ferramentas rudimentares, né? Então, assim, a pessoa ela ia costurar um chapéu, ela era responsável por todo o processo do chapéu, ela fazia ele todinho, não usava, não tinha uma especialização, eu faço a aba, eu faço o forro, eu faço outra coisa, não, era tudo a mesma pessoa que fazia. No caso deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês, da manufatura, como é que funcionava isso? A energia humana com o emprego de máquinas muito simples. Então, se usava sim a energia humana, mas já existiam algumas máquinas bem simplificadas, mas existiam, tá? Outro ponto importante é que a qualidade do produto não obedecia um padrão uniforme. Hoje você vai comprar um tênis, por exemplo, da Nike, né? Então, assim, aonde você adquirir esse produto, seja no Brasil, né, seja lá onde for, na China, nos Estados Unidos, né, em qualquer loja da Nike que você for, ao longo da sua vida, você vai comprar um tênis exatamente igual. O modelo, eu vou comprar um tênis rosa modelo X. Qualquer loja que eu for, eu vou encontrar um tênis rosa modelo X com exatamente as mesmas características. Coisa que aqui na manufatura não acontecia. O produto não apresentava um padrão. Ele era totalmente despadronizado. Cada vez que eu comprasse o produto, ele vinha com um formato, um tom, ou até mesmo alguma característica diferente, tá? Isso é uma característica mesmo dessa produção artesanal, que muitas vezes hoje você compra um bolo artesanal, por exemplo, se você tiver uma máquina especializada com uma forma X, lá um molde, alguma coisa do tipo, ele vai sair sempre do mesmo tamanho, com o mesmo formato, ao passo que se você tiver o artesanal, você vai ver que às vezes pode ser que o bolo venha um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Isso eu falo em relação a qualquer produto, todo e qualquer produto, tá? E na maquinofatura se usava o quê? Basicamente a energia das máquinas, tá? Que exatamente está ligada a essa questão da era industrial. Então vamos lá. No artesanato, como é que era o ambiente de trabalho? Geralmente era uma oficina e em geral ela funcionava na própria casa do artesão. Não existia um local, né, na época do artesanato, onde o artesão tivesse que ir para realizar ali a produção dele. Ele fazia isso numa oficina que estava instalada na sua própria casa. Na manufatura, a gente já vê
que existem já as oficinas com tamanhos maiores, então a produção deixava de ser domiciliar. Havia o uso de máquinas, né? Ainda com a força humana bem intensiva, mas isso já não era mais como no artesanato. E na era industrial aqui, na maquinofatura, a gente tem a produção nas fábricas, né? Então tudo acontece aqui dentro de uma fábrica, tá? No artesanato é uma atividade individual, familiar ou de pequenos grupos de pessoas em que o proprietário, por meio de produção, é também o trabalhador, ele mesmo se desenvolve, ele mesmo realiza as atividades, ele mesmo faz todos os processos. Na maquinofatura existe o início da divisão do trabalho e cada trabalhador realizava uma tarefa ou mesmo uma parte da produção. O trabalhador destinado a um mercado maior com o objetivo de dar o trabalho destinado a um mercado maior com o objetivo de dar lucro. Aqui era questão até de sobrevivência, não tinha uma lucratividade alta, aqui não, o foco já é que eu comece a obter lucro. E as instalações, a matéria-prima e a comercialização dos produtos e do transporte ficavam a cargo do capitalista, que era o dono da produção. Existia alguém por trás disso que conduzia o trabalho, dava as condições de trabalho, mas também acabava que explorava bastante o trabalhador, tá? Então, a cargo do capitalista, que era o dono da produção manufatureira. Isso a gente viu bastante nas nossas aulas de história, tá? E como é que é na era industrial? Já falei da produção das fábricas, existia uma grande divisão e também especialização do trabalho, cada um fazia uma parte. Então, se eu vou montar um produto X lá, um coloca o parafuso A, outro coloca a peça B, o outro a peça C, e ninguém faz o trabalho de ninguém. E também existia uma desenvoltura maior e uma rapidez maior na produção, afinal eles usavam máquinas, né? E aí eles conseguiam até manter um certo padrão, conseguiam ter um resultado melhor. Também não tinha exigência, né? Então tinha pouca exigência de qualificação dos operários. Por quê? Porque eram tarefas simples que a mesma pessoa ia ficar fazendo por dias, semanas, meses e até anos. Ela ia realizar sempre a mesma tarefa, tá? Aqui, em caráter de curiosidade, ele fala um pouquinho a respeito da construção de Brasília. Depois vocês leem aí, tá? E aí aqui ele vai começar a entrar nas escolas de administração, que eu vou finalizar esse vídeo aqui para carregar depois. Quando ele fica muito comprido, ele fica pesado. E aí a gente já volta aqui.